Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje a festa da Transfiguração do Senhor, que no calendário ocorreu na terça-feira. E hoje, domingo, o 11º domingo após o Pentecostes. Então, nós hoje escutamos dois evangelhos. O evangelho da festa da Transfiguração é aquele episódio quando o Senhor Jesus Cristo chamou 3 discípulos e os levou para o Monte Tabor. E lá no Monte Tabor ele revelou a sua divindade. Viram a glória do Senhor. E eles ficaram estupefactos, espantados, porque viram Elias e Moisés conversando com Cristo. Então foi uma visão, uma teofania, uma manifestação da divindade de Jesus Cristo. Até então Cristo tinha feito milagres, mas não tinha revelado a sua verdadeira natureza divina. Que Cristo é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Então, durante seu ministério, ele agiu como um homem. Embora fizesse milagres, mas nunca tinha mostrado a sua divindade. Tanto é que no final do Evangelho disse: não comenteis com ninguém isto que eu disse. Isto foi uma preparação do discípulo para o que viria. E foi a crucifixão e a ressurreição de Cristo. Então, nestes dois evangelhos nós temos dois temas principais. Um é a visão do reino de Deus. Quando Cristo se transfigura, mostra aos discípulos e a nós qual é o nosso fim, qual é o nosso propósito, qual é a nossa meta, é chegar no reino de Deus. E então Cristo, por misericórdia, mostrou aos seus discípulos uma visão antecipada do que é o reino, é ver a Deus na sua glória. E isso nos está prometido e reservado para nós. Então o primeiro tema é o reino de Deus. E o segundo tema é o Evangelho de São Mateus, que comenta sobre dois homens que eram devedores. Então o segundo tema é a dívida. Como se conecta o tema da dívida com o reino de Deus? Is the question, ok? Como se conecta o reino de Deus com a dívida? O que é a dívida? Em primeiro lugar, Cristo vem até nós como homem e ele foi crucificado. Aqui ele pagou a minha dívida, a tua dívida, a nossa dívida com Deus. Então a dívida é com Deus. Nós temos uma dívida com Deus, mas não pensemos em dívida como coisa ruim, não. Dívida é que o Senhor nos deu a vida. O Senhor nos deu tudo que nós temos. Foi o Senhor que nos deu. Então nós temos uma dívida de gratidão com Deus. E nem sempre agradecemos a Deus. Poder falar, poder caminhar, poder comer. Sabia que tem pessoas que não comem, se alimentam intravenosamente? Então, quer dizer, a vida é uma dívida que nós temos com Deus. Mas o Evangelho fala de dois homens que deviam era dinheiro mesmo. Então, chega o primeiro e o Senhor queria ajustar contas e deveria uma quantia grande. E ele então chegou e tal, ia ser preso. Mas o Senhor, ele se ajoelha, pede perdão, pede compaixão e pede tempo. E o Senhor, compadecido dele, perdoou a dívida dele. Veja, o drama do Evangelho é saindo do encontro com esse rei, ele encontra alguém que devia, por sua vez, a ele. E era uma quantia muito pequena. E ele fez a mesma coisa, pediu tempo, pediu compaixão. E ele não teve compaixão da pessoa que devia a ele. Então,
As pessoas que sabiam do primeiro fato contaram ao rei que este servo não perdoou a outro. Ele o chama e diz assim: servo malvado, deveria ter feito o mesmo que eu fiz contigo. E então a questão que fica para nós é: como é possível que alguém que tem dívida é perdoada e ele não perdoa? E aqui temos as implicações do segundo tema, porque isso é muito comum na nossa natureza humana. Nós, em geral, fazemos isso, porque tem dívidas que são impagáveis. As pessoas ficam cobrando da vida dos outros, do pai, da mãe, enfim, e cobra uma dívida que aqui não é apenas a dívida material. E aí então nós temos vários temas correlacionados. Um outro tema é dois devedores também, lá no Evangelho de São Mateus, quando a mulher pecadora foi se encontrar com Jesus, e ela limpou seus pés, lavou seus pés, derramou óleo na cabeça do Senhor, e o fariseu diz: se ele soubesse quem é essa mulher pecadora, e o Senhor que conhece nossos pensamentos e nossos corações, disse: Simão, quem amará mais? O Senhor perdoou a um que devia uma quantidade e o outro que devia outra quantidade. E ele respondeu: aquele que foi mais perdoado é que amará mais. Então esses dois evangelhos se conectam, dois devedores. Então, quem recebe uma grande graça de Deus, uma dívida grande, então amará o Senhor Deus e terá, supostamente, condições também de perdoar os outros. E aí temos várias referências. O Pai Nosso fala. O Pai Nosso é uma oração mística que nos fala do reino de Deus, nos fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade, do reino de Deus, e como chegar na Trindade. Receber o pão nosso, substancial de cada dia, e perdoa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a questão que fica agora é uma pergunta: o que nos impede, o que impede alguém perdoar uma dívida? O que significa isso? Porque a dívida, volto a repetir, não é uma questão somente material. O que está por trás disso, o não perdoar aos nossos devedores, são as paixões. Por que nós reagimos com ira, com raiva, com mágoa, não perdoamos nem esquecemos a dívida daquele comigo? Por quê? Porque uma paixão que nos impede, e aí vamos conectar os dois pontos. A dívida nos impede de entrar no reino de Deus, porque no reino de Deus é o reino do amor, do perdão, da comunhão, da misericórdia. Então, se nós temos dívidas que não perdoamos, infelizmente não podemos entrar no reino de Deus. Isso é uma consequência lógica. Por quê? Se você vai para um país, Estados Unidos, a moeda lá é dólar. Se você não tem dólar, você não vai poder viver nos Estados Unidos. Ou falar a língua, né? Você vai morar na China, tem que falar chinês. Então, o reino, a condição para entrar no reino é perdoar. Então, quando nós agimos com os outros, com raiva, com irritação, com mágoa, é uma dívida impagável. Isto nos impede de entrar no reino de Deus, porque no reino de Deus, e as bem-aventuranças falam, os puros de coração verão a Deus, ou seja, entrarão no reino. O Salmo 51 nos fala, o rei Davi pedindo perdão a Deus e agradecendo pelas suas misericórdias.
E ele pede um coração puro, um espírito reto. Então, com isto nós temos condições de entrar no reino de Deus. Portanto, administremos nossas dívidas, inclusive há dívidas que as pessoas têm consigo mesmo. Sabe aquelas pessoas que não se perdoam numa falha, um pecado, e passam a vida inteira se culpando? Isso é uma dívida também. Uma dívida consigo mesmo. Isso é uma realidade. Então, a paz, o perdão consigo mesmo, com os outros, com nossos ancestrais, com nossos pais, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos colegas, com os outros membros da igreja, tudo isso é oportunidade do perdão. O perdão é a paz. E é isso que não se tem hoje, no mundo de hoje. Muita gente dorme na base do remédio. O nível de ansiedade hoje é altíssimo. O nível de preocupação é altíssimo. O medo é altíssimo. O que é isso? São dívidas. Aquilo que é impagável, aquilo que não se tem controle nenhum. Portanto, o reino de Deus, não pense que o reino de Deus está lá, naquele lugar, a quilômetros. Né? Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vocês. No nosso coração está o reino de Deus. Só que ele precisa se desenvolver. Nós precisamos ter consciência de estar no reino de Deus, exatamente vivendo esse tempo futuro do reino, vivendo no dia a dia. Hoje, essa proposta do ensino da igreja, que nós possamos de fato ser como Cristo, viver como Cristo, amar como Cristo, perdoar como Cristo. Cristo na cruz diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O diácono Estevão, primeiro mártir cristão, morreu apedrejado pelos judeus, e ele pedindo perdão a Deus por eles. Perdoa. Então, essa é a realidade da igreja. Como que nós podemos ignorar isso? Ah, eu creio em Jesus, já estou salvo, já estou lá dentro. Não é assim que funciona. O Evangelho diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então não tem salvação antecipada. Não tem compra de ingresso antecipado e você já está com o ingresso no reino. Não existe isso. A salvação é dada a todos. Foi dada por Cristo. Mas nós temos que estar preparados para usar essa salvação. Para estar no reino de Deus. É isso que fala dentro dos evangelhos. A festa da transfiguração nos fala que tudo que nós precisamos na nossa vida é mudar nossa vida. Não é mudar de endereço, não é mudar de roupa, não é mudar de família. É transfigurar o nosso olhar e o nosso coração para poder enxergar uma outra realidade que é o reino de Deus. Que exige algumas condições. Amar, perdoar, honrar a Deus. É muito simples. Agora, leva a nossa vida nós praticarmos isso, porque isto não é teoria, isto não é moralismo, não é pieguismo, isso não é conversa que está sendo jogada aqui. É a realidade do Evangelho, é a verdade do Evangelho, que nós temos que enxergar, viver, praticar, confiar e buscar. Essa é a tarefa do cristão da igreja, não é outro não. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Foi a primeira frase do ministério de Jesus Cristo. Quando ele inicia seu ministério, arrependei-vos, o reino de Deus é chegado.
Mas para isso temos que limpar os olhos, limpar o coração, limpar nossa memória, para poder enxergar aquilo que Cristo nos propõe. E assim nós caminhamos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.